Seja glorificado nessa noite. Meus irmãos, 37 anos de história dessa igreja, eu fiz parte de um pouquinho dela. Posso dizer que em alguma situação pude dar minha contribuição, recebi muito mais do que dei. Eu recebi muito mais do que dei. Então eu sou muito feliz e grato por fazer parte dessa história. Cada irmão que já passou por aqui, cada irmão que já cooperou, andamos juntos no Evangelho, e tantos outros que Deus também já recolheu para a sua glória, né? Nós temos uma história muito bonita, são 37 anos de muita alegria. E agora eu sei que vocês aqui da igreja local passam por um momento de dificuldade. O pastor que vocês têm não é para menos. Não é para menos. Meus irmãos, eu confesso a vocês que nesse mês de... Nós temos que mês? Maio, eu estou desnorteado. Eu dormi 5 dias ao lado do pastor velho. Eu peço que Deus me arrebate se aconteça isso de novo, Senhor. Por favor, meu Deus. Foram os dias espiritualmente fantásticos da minha vida, mas de convivência eu sei que a senhora é só. Vamos interceder com aquelas crianças, gente. Elas devem ser tão castigadas todos os dias, gente. Vamos orar. Você nas suas orações peça, Senhor, manda o anjo de força com a espada desembanhada para segurar aquele cidadão chamado Jair Sanches. É cada situação. Eu não vou contar aqui porque são coisas que a minha alma se abate demais. Mas a vez dele vai chegar, porque isso é só para descontrair. Depois vou conversar com a nossa hora. Mas sim, vou conversar. Mas vou mesmo. Eu vou mesmo. Mas vamos lá. Eu não vim aqui para falar das besteiras do pastor Jair, e sim para falar da santa palavra de Jesus, de Deus. Josué, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1. Eu sei que alguns irmãos tomavam café com o Jair, tomam café, vocês são corajosos, viu? Vocês são corajosos. Olha, não é fácil não, viu, gente? Te amo, gente. Eu amo você. Josué capítulo 1, versículo 1 a 5. Essa parte pode deixar gravada aí pela internet, não precisa editar nada, tá? Os irmãos saberem quem realmente é esse cidadão aqui, tá? Capítulo 1, versículo 1 a 5. Diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa-se este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-te dar, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso tempo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Abra também no capítulo 8, por favor, versículo 1. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes,
toma contigo toda a gente de guerra, e levanta-te, e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão, rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Amém. Altíssimo Deus, mais uma vez eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor, por favor, me use. Pai, por favor, me use. Preciso tanto da sua graça, preciso tanto da sabedoria do Senhor, preciso tanto da sua misericórdia. Por favor, meu Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Esta é uma oportunidade rica, esta é uma oportunidade, Senhor, maravilhosa, que eu tenho de poder discorrer, falar a tua palavra. Eu peço que cada coração aqui, Senhor, seja aberto, seja, ó Deus, impactado, seja aberto para ouvir, e seja impactado por aquilo que vai ouvir em relação à sua palavra, Senhor. Que tenhamos motivação, Senhor, motivação de cumprir aquilo que ouviremos, meu Pai. Que nos sintamos inspirados, que nos sintamos exortados, que todos nós aqui, Senhor, saímos com um sentimento de consolação no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, é em Josué que nós percebemos o cumprimento da missão de Moisés. A missão de Moisés era tirar o povo do Egito e levá-los por um caminho cujo destino seria entrar em uma terra que manava leite e manava mel. Foi por meio desse homem que possuía uma missão, foi por meio desse homem que tinha uma missão, que os hebreus são congregados em um mesmo lugar para cultuar ao mesmo Deus. Receberam leis, tornaram-se um povo, uma nação, a nação de Israel. O interesse de Israel, dos hebreus, saírem do Egito, parte do próprio Deus. Este interesse provém de uma motivação, a motivação que vinha do clamor dos hebreus no Egito. No capítulo 3 do livro do Êxodo, versículo 7 e o versículo 8, a Bíblia diz que o Senhor, tendo visto atentamente a aflição do seu povo que estava no Egito, tendo ouvido o clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores, no versículo 8 do capítulo 3, o texto vai dizer, o próprio Deus falando: portanto desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que manda leite e que manda mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Heveu e do Jebuseu. Então Deus assim fez esta geração, a geração de Moisés, aqueles que estavam no Egito, saírem daquela terra que nos últimos 70 anos consumiam grande parte, ou consumiu grande parte de suas forças. Nos últimos 70 anos, dos 430 que eles viveram no Egito, foi o período mais difícil e turbulento, porque Josué já estava morto, e os faraós que vêm a seguir não conheciam mais a história, muito menos não sabiam qual era o legado que José tinha deixado para todo o Egito. Então Deus faz essa geração sair do Egito, e há uma geração que vai morrer no deserto, uma geração que vai deixar suas experiências,
deixar seu legado, suas histórias, para aqueles que viriam a seguir. E quando Josué assume a liderança dos hebreus e de Israel após a morte de Moisés, Deus vai promover no coração de Josué, Deus vai promover diante de toda essa transição de liderança, de governo, motivação em relação aos desafios da posição que tanto os hebreus como também Josué iria ocupar naquele momento. O versículo 5 que nós lemos no capítulo 1 de Josué diz o seguinte: ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Isso é uma motivação. No versículo 9 a motivação continua. O texto dizendo: não te mandei eu, Josué? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não pase nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus está motivando o coração de Josué em relação ao momento que agora ele está enfrentando, que é um momento, como disse, já de transição. É um momento de novidade. Josué está sendo impactado de uma forma impressionante, porque ele passa a se tornar o substituto do grande líder. Jesus vai dizer que não houve nenhum profeta maior do que Moisés. Também neste momento, neste quadro do capítulo 1, o Senhor está fazendo uma reafirmação do que já foi dito e prometido. Versículo 2 do capítulo 1: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, Josué, passa este Jordão, tu e todo este povo. Aí vem a afirmação: a terra que eu dou aos filhos de Israel. Esta reafirmação está ligada diretamente ao que Deus havia prometido a Moisés. E a forma como o livro de Josué é construído, nós podemos perceber uma coisa muito simples, que a questão promessa e conquista andam totalmente ligadas, andam numa mesma direção, porque Josué, o Israel de Deus, os hebreus, estão andando em direção, estão andando baseados em uma promessa. Estar vivendo nesta região é levar uma vida baseada em uma promessa. Porém, eles vão ter que se dispor a uma conquista. Havia implícito neste contexto uma promessa que vem desde Abraão, uma promessa de uma geração, uma promessa de família, uma promessa de lar, uma promessa que envolvia o estabelecimento de uma nação em uma região próspera, uma promessa em que os que estavam ligados a ela receberam do próprio Deus. Então agora os hebreus, diante da terra prometida, eles vão ter que, além de entender a promessa, eles vão ter que agora conquistar aquilo que lhes havia sido prometido. Então aqui eu posso chegar ao seguinte pensamento: a promessa de Deus é o núcleo mais íntimo daquilo que costumamos chamar de aspiração. A promessa de Deus é o núcleo mais íntimo daquilo que costumamos chamar de aspiração. A chamada de Deus aquecia o coração de Josué, motivava o povo, fazia com que eles se movessem
para uma direção. Porém, diante da promessa, surgia a necessidade da conquista. Aquela chama que enchia os seus corações de convicção, agora deveria ser acompanhada de atitudes pelas quais levariam Israel à conquista de uma terra. Então nós podemos perceber essa atitude lá no capítulo 8, no versículo 1 que nós lemos. Então disse o Senhor a Josué: não temas, não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. O que nós podemos perceber, irmãos, que no livro de Josué está uma combinação muito interessante, que é a combinação do desafio e da oportunidade. Desafio: eles iriam travar lutas, eles teriam obstáculos, eles teriam que superar fortalezas. E a oportunidade era exatamente a resposta produzida pela promessa de Deus. Essa combinação de desafio e oportunidade é a mesma, meus irmãos, que Deus opera em nossos corações como cristãos. A forma com que Deus se apresenta ao longo do livro de Josué é uma referência daquilo que nós cristãos, no século XXI, poderemos viver nas nossas vidas. Porque cada parte deste livro vai destacar uma obra redentora de Deus em favor do seu povo. O capítulo 1 vai falar que Deus está no comando de todas as coisas. O capítulo 2 trata-se de uma confissão e trata-se da misericórdia de Deus. O capítulo 3 e 4 fala do poder de Deus operando maravilhas. O capítulo 6 é um juízo determinado. Israel marcha desde o Sinai e continua marchando para o redor de Jericó. O capítulo 7 vai falar que Israel aprende que Deus exige santidade. Capítulo 8 vai falar que Deus é justo e é gracioso. E o capítulo 9, que quero parar por aqui, é a misericórdia de Deus alcançando a todos os homens. Então o que eu preciso compreender, o que nós precisamos compreender ao olhar para o livro de Josué, é que as promessas de Deus quanto a uma terra boa e eterna são verdadeiras. Mas vai chegar um dado momento da vida de Israel que será necessário um comportamento para que eles entrem nesta terra boa que mana leite e que mana mel. Existia uma promessa, mas para entrar nesta terra onde eles herdariam esta promessa, era necessário um diferente do que eles tinham. Comportamento. Para você acordar essa pessoa que está do seu lado, diz para ela: comportamento. Acordou? 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 Comportamento. Meus irmãos, eu estou fazendo toda essa prévia porque o livro de Josué, se você analisar todos os capítulos, ele vai fazer uma referência direta à vida do Novo Testamento. As várias etapas vividas por Josué são etapas que podemos assemelhá-las à forma com que as pessoas do Novo Testamento deveriam se comportar. E a partir daqui eu quero que ações
versículos de Josué, o versículo 9 de Josué, é uma leitura animadora. Porém, para Josué ouvir essas palavras de Deus, o ânimo que ele tinha era de saber que Deus estaria com ele. Mas o que ele via à frente dele é assustador, porque existia uma missão, um objetivo. Existia um alvo a ser conquistado, e ele sabia o quão difícil seria chegar até Canaã. Para Josué ouvir essas palavras, não tema, esforça-te, tem de bom ânimo. Uau, que privilegiado é este homem de ouvir do próprio Deus essas palavras. Só que o peso dessas palavras não são peso para alguém que diria: poxa Deus, que maravilha, é só sol, praia, sombra fresca. Não tem nada disso, meus irmãos. Josué está recebendo palavra de Deus, porque Deus sabia exatamente o que seria para Josué liderar este povo, o que seria para Josué estar à frente de uma nação, o que seria para Josué substituir um líder do que tinha sido Moisés para todo aquele mundo. Então essas palavras de Deus a Josué são as palavras que geram no coração de Josué motivação em relação à sua missão, motivação em relação ao seu fim. E aqui eu aprendo algumas coisas importantes. Nós vivemos em uma vida muito difícil. Todos nós aqui sofremos um bocado, uns mais e outros bem menos. Mas eu preciso aprender o seguinte: que as minhas lutas e buscas refletem o que arde em meu coração. Eu vou repetir isso. As minhas lutas e buscas refletem o que arde no meu coração. Isso é muito sério. Joseph Aline diz o seguinte: não existe prova maior de que nós somos convertidos do que ter pelas coisas do mundo estima, amor e desejo. Vou repetir isso. Não existe prova maior de que nós não somos convertidos do que ter pelas coisas do mundo estima, amor e desejo. Presta atenção nisso. Nós estamos tão envolvidos com nossas próprias causas que eu chego a me perguntar: será que existe realmente em nós a compreensão da chamada de Deus em nossas vidas? Será que nós estamos tão envolvidos com esta vida, com esta rotina, compreendemos o chamado de Deus em nossas vidas? Meus irmãos, o que Paulo escreveu em Coríntios capítulo 4, no segundo livro, versículo 4, é uma verdade. Nós estamos sendo cegados pelo Deus deste século. Porque as minhas lutas e buscas devem refletir o que arde exatamente no meu coração. E essa avaliação, ela é respondida baseada no tipo de vida e de prioridades que temos em nossas vidas. Tenho dito isso muito na igreja, lá em Ribeirão Pires. Essa avaliação, as
levamos? Que arde no meu coração reflete qual é a minha verdadeira busca. O que arde no meu coração reflete qual é a minha verdadeira busca. E Paulo vai escrever lá no versículo que eu citei, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É interessante que o apóstolo Paulo, nesse versículo, ele vai falar que o Deus deste século cegou o entendimento. A palavra entendimento do grego, ela vem da expressão noema, que quer dizer percepção mental, pensamento ou propósitos. E no mesmo texto, o apóstolo Paulo vai citar uma outra palavra que significa incrédulos. E incrédulos do grego apistos quer dizer infiel, descrente, não confiável. E baseado no contexto, o apóstolo Paulo não está falando para homens que não conheceram o Evangelho. Paulo está falando para homens que saíram e abandonaram o Evangelho, chamando-os de incrédulos, que perderam a percepção mental, que perderam a percepção mental. Estavam no Evangelho, cultuavam, mas o Deus deste século, com as suas manobras, com as suas paixões, cegou a sua percepção mental, provocando neles a infidelidade, a descrença. Eles se tornaram pessoas não confiáveis no Evangelho. Veja que o texto tem uma profundidade muito maior. Veja que a expressão de Paulo tem uma profundidade muito maior. E aí, quando eu penso nesse texto, nas motivações dos nossos corações, e olhando para Josué, eu vejo que o calor da promessa que havia Deus dado lá para Arão, se perpetuando a Moisés, passando para aquela geração, chegando a Josué. Josué agora leva adiante as palavras ditas por Deus, que Deus tinha uma terra boa, preparada para o seu povo. Eu vejo Josué com o coração aquecido, fervendo, e agora ele vai lutar em prol daquilo que de fato motivava o seu coração. E aí vem a pergunta que nos confronta. Quando você olha para dentro de si, que motivações você enxerga no seu coração? Quando você olha, Marcela, para dentro de si, que motivações você encontra dentro do seu coração? Essa pergunta também ela é feita não somente quando nós olhamos para o nosso próprio espelho. Essa pergunta é feita, e aí vem o perigo, e respondida pelas pessoas que estão do nosso lado. A pergunta que a Bíblia nos faz, quem responde não somos nós mesmos, mas sim as pessoas que estão do nosso lado. A pergunta que a Bíblia nos faz, quem responde não somos nós mesmos, e sim as pessoas que estão do nosso lado. O que aquece o seu coração? O que aquece a sua alma?
O que aquece a sua vida? Qual é a sua real motivação? Se o Deus deste século cegou o seu entendimento, a sua percepção mental, é certo que você pode se tornar um crente deste tipo. Não confiável, infiel. Pastor, é aniversário. Vocês me convidaram. Pastor, é aniversário. Mas, preste atenção. Essa pergunta que eu acabei de fazer sobre quem responde às nossas motivações são quem está do nosso lado. Será que eu teria coragem de perguntar isso para verdadeiros amigos? Dizer para eles: fulano, Jair, Wagner, Tiago, Bruno, o que vocês identificam em mim como real motivação? São as pessoas que vão identificar. Você pode até dizer, mas não, eu quero tanto, mas não, eu desejo, não é assim, você está me lendo de uma forma errada. Não, você está equivocado quanto à minha pessoa. A leitura que você faz a meu respeito é outra, porque o meu coração há disso. A questão é quem as pessoas que estão do seu lado vão dizer exatamente o que reflete o teu coração. Eu não vou te constranger, mas já pensou você perguntando para esse irmão que está do seu lado: meu irmão, o que meu coração reflete? Não pergunta, não faça isso. Faça isso. Eu não vou perguntar aqui para o meu pastor Jair, que lá em Goiânia se apresentou como um Deus grego de todas. Isso é sacanagem. Um Deus grego da cidade de Goiânia. Ai. Mas entre todas as coisas, eu quero dar um testemunho em relação à vida do Jair. Eu quero dar um testemunho. Percebi que as motivações do coração do Jair são motivações celestiais. Eu percebi um desejo impressionante por ler as Escrituras Sagradas. Um desejo impressionante para fazer orações. Um desejo impressionante para ser edificado em todas as coisas. Será que você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Será que você está entendendo o que eu estou querendo dizer nessa noite? São as pessoas que estão do seu lado que vão dizer quais são as suas motivações. Não é você. Não é você. Não é você. Não é você. Não é você que afirma quais são as suas motivações. Não é feio aquela pessoa que se autoafirma em todas as coisas? Você conhece pessoas que se autoafirmam? Quem conhece aqui? Pessoas que se autoafirmam. Aí você olha para aquela pessoa e você diz: tem nada disso. Tem nada disso. Você conhece? Vocês conhecem? A pergunta é: será que você não é uma delas? Será que você não é uma pessoa que se autoafirma em tudo que você faz? Será que você não é uma pessoa que se autoafirma em relação à sua fé, em relação à sua postura espiritual? Eu sou mulher de oração. Eu sou. Eu sou mulher de oração. Mas então, minha irmã, você viu o que aconteceu lá com a esposa do pastor? Caramba! Você pensou, né? Você pensou, né? Mas o que está aceso aqui no meu coração
é o que vai refletir nas minhas atitudes. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso merece reflexão. Isso merece análise. Isso merece lágrimas. Isso merece lágrimas. Entenda o que eu estou dizendo. Isso que estou dizendo merece lágrimas. Sabe por que merece lágrimas? Porque são as minhas atitudes, Bruna, que podem levar uma pessoa para o inferno. Isso merece lágrimas. Porque as minhas atitudes podem levar uma pessoa para o inferno. E eu vou dar conta diante de Deus em relação a isso. Eu vou ser cobrado por minhas atitudes diante de Deus. Está vendo você? Foi você que promoveu aquele problema no coração daquele homem. Foi este evangelho que essa pessoa enxergou quando olhou para você. Foi este evangelho que ela começou a viver e por isso ela se desviou quando ela olhou para você. Minhas lutas e buscas refletem o que arde em meu coração. Refletem o que arde no meu coração. Eu quero te convidar nessa noite para um retorno. Um retorno para que você olhe que existe uma promessa de uma terra boa, que manda leite, uma terra eterna para nós. Existe uma promessa de uma terra. Existe a promessa de um reino. E você, meu irmão, faz parte disto, pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Você faz parte de toda essa promessa, pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Agora vale a pena perguntar de novo. As suas lutas e buscas refletem o que há no seu coração. Se você esquecer tudo que foi dito hoje, se você esquecer tudo que foi dito hoje, só lembre-se disso. Deus, o que as pessoas estão vendo em mim? O que as pessoas estão enxergando em mim? Qual é o evangelho que a minha vida revela? Isso você pode perguntar até para quebrar o gelo do ambiente agora. Pergunta para essa pessoa que está ao seu lado: que evangelho a sua vida revela? Daniela, que evangelho a sua vida revela? Que evangelho que a minha vida revela? Você que está me assistindo pela internet, que evangelho a sua vida revela? Segundo, eu já vou encerrar, pastor Greg, tenha paciência. Esse texto me mostra que não basta saber o que me foi prometido, é necessário fazer a minha parte. Não basta saber o que foi prometido, é necessário fazer a minha parte. Quando Josué está entendendo a sua tarefa diante dos hebreus, qual seria a sua vocação, Deus vai lhe dizer o seguinte no versículo 7 e versículo 8 do capítulo 1 de Josué: Josué, tão somente Josué, esforça-te e tem muito bom ânimo para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te com a boca o livro desta lei, antes metida nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Meus irmãos, ir para Canaã
eles chegassem em Canaã, eles pudessem não só ficar em Canaã, mas observar e viver segundo as leis que Deus lhe deu lá no deserto. E aqui existe, meus irmãos, uma linha muito tênue, porque os hebreus deveriam lutar para conquistar. Lutar para conquistar. Conquistar o quê? Terra prometida. Porém, era necessário que eles não se esquecessem das palavras da lei do Senhor. Saber o que foi prometido é muito importante. O problema é que nós estamos no século XXI, em que as nossas igrejas, canções e pregações só nos lembram aquilo que nos foi prometido. Só fazem referência às coisas que foram prometidas. Só nos recordam daquilo que foi prometido por Deus. E aí vem com essa história fiada de que quem tem promessa, não morre. Oh, meu irmão, morre sim. Morre sim. Como morre? Hebreus capítulo 11 vai falar que muitos morreram sem ter o cumprimento da promessa. É óbvio que está se falando ali a respeito de Jesus, no contexto que eles estão, naquele o escritor está narrando. Mas quem tem promessa morre também. Quem tem promessa morre sim. Como que morre? Se Deus quiser fazer, se Deus quiser mudar, se Deus quiser tocar como foi dito, a gente coloca uma algema, a gente coloca uma cela em Deus e falamos: opa, Deus, aqui o Senhor não pode fazer, porque o Senhor já disse. O Senhor não pode mudar de ideia. E geralmente as ideias de Deus são mudadas baseadas no nosso comportamento. Geralmente as ideias de Deus são baseadas no nosso comportamento. Eu fui viajar para o interior de São Paulo, e aí o moço me dizia o seguinte: poxa, pastor, eu tenho promessa de ser um pregador, não sei o que lá. Eu falei: tá bom, não vai orar, jejuar, ler a Bíblia, não vai se santificar, mas você lê o que você vai ser. Não, pastor, Deus cumpre a sua promessa independente da forma como eu me comporte. Tá bom, vai nessa história, cai na lábia de Satanás, vai, cai no culto do inferno. E aqui eu percebo que as promessas estão muito vivas na mente de Josué. Ele sabia o que lhe foi prometido, mas agora ele deveria observar tudo aquilo que foi dito pelo Senhor. Eu sei o que lhe foi prometido. Para você foi prometido um reino eterno. Para você foi prometido um reino eterno. Mas não é suficiente. E meu reino terreno? E meu reino terreno? Ô pastor, que nem disse o pastor lá em Goiânia, a gente vive o evangelho da ostentação agora. É o evangelho da ostentação. Não tem o fome da ostentação? Tem o evangelho da ostentação. Eu tenho que ter, eu tenho que ser, eu tenho que mostrar. É o evangelho da ostentação. O Senhor nos prometeu um lugar novo. O Senhor nos prometeu outro Consolador e nos enviou. É o Espírito Santo que está aqui. É o Espírito Santo que está aqui. É o Espírito Santo que move o seu coração. É o Espírito Santo que enche o seu coração. Agora a minha parte é se manter firme e não sair debaixo da graça de Deus. Não basta saber o que me foi prometido. É necessário fazer a minha parte.
nesse contexto todo, a sua parte é não sair de debaixo da graça de Deus. É não sair de debaixo da graça de Deus. Essa é a tua parte, meu irmão. Essa é a tua parte, meu irmão. Não saia debaixo da graça, que você vai estar ligado diretamente às promessas de Deus. Não saia debaixo da graça. Eu vou finalizar. Antes, preciso pensar que, fazendo a minha parte, certamente eu vou viver o que João disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Para você que fizer a sua parte, a você que vencer, considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Eu estou te convidando nesta noite a ter consciência do que Deus te prometeu em relação à eternidade e fazer a sua parte aqui na terra. Para você recuperar a atenção do que eu estou te falando e não ficar tão preocupado com o horário, fala para essa pessoa que está do seu lado o seguinte: o Senhor te prometeu algo eterno. Faça a sua parte aqui na terra. Deus te prometeu algo eterno. 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 O Senhor prometeu para a tua vida, no momento que você levantou a sua mão e disse: Jesus, eu me entrego a ti, eu me rendo a ti. O Senhor fez uma promessa: eu te prometo algo eterno, é uma casa eterna, é uma morada eterna, é uma morada eterna. Pastor, eu entendo isso. Eu entendo isso. Faça a sua parte, então. Faça a sua parte na sua vida de oração, na sua vida diária diante dos seus familiares, na sua vida diária diante das pessoas que te rodeiam no trabalho, no meio das suas amizades. Não basta saber o que lhe foi prometido, é necessário fazer a minha parte. E por último, encerro aqui dizendo que Deus nos encoraja a termos continuidade em todas as áreas da vida. Deus nos encoraja a continuidade em todas as áreas da vida. Capítulo 1, versículo 9 do livro de Josué. Não te mandei eu, Josué? Ser forte e corajoso. Não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus te encoraja a continuidade. Através de Josué, Deus está nos dizendo: eu quero que você também, meu filho, tenha continuidade em todas as coisas da vida. Seja apenas corajoso, seja apenas confiante, porque Deus estará contigo por onde quer que andares. Seja apenas corajoso, seja apenas confiante, porque Deus estará contigo por onde quer que você andar. Abrace a cruz, viva as bênçãos de Deus nesta vida, olhando para a vida futura. Lutero disse o seguinte: a razão se escandaliza com a cruz, mas a fé abraça com alegria. A razão se escandaliza com a cruz, mas a fé abraça com alegria. Deus está contigo por onde quer que andares. Deus está contigo por onde quer que andares. Deus está contigo por onde quer que andares. Mas eu te faço um convite nesta noite. Eu te faço um convite
nessa noite. Retorne à posição da qual Deus te chamou. Retorne a uma posição de gratidão, de obediência, de servo. Retorne a uma posição de submissão. Perceba Deus agindo na tua vida. 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 Perceba Deus agindo na tua família. Perceba Deus agindo no teu ministério. Desde que você retorna, compreendendo que diante da promessa existem as nossas ações, as nossas atitudes. De quem vai determinar o calor pelo qual nós deixamos que essas promessas aqueçam o nosso coração? São as nossas atitudes. Eu gostaria que você fechasse seus olhos por um instante, por favor. Feche seus olhos por um instante. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Peço que o Senhor trabalhe, por favor, nos nossos corações. Peço que o Senhor trabalhe nos nossos corações. Peço que o Senhor trabalhe em nossas vidas. Ah, Deus, existe uma promessa que é viva e firme, Senhor. De que existe um novo céu, uma nova terra nos esperando. Ah, Deus, nós queremos voltar, Senhor. Agora
que Ele nos despedaçou e nos sarou. Fez a ferida e curará. Ele é o nosso Deus, louvemos Ele. Amém. Quero agradecer de coração ao Sr. Fernando, grande amigo. Eu vou lá. Se não perto disso. Priscila, Isaac, Deus abençoe essa família linda. Menino de Ribeirão Pires, Deus abençoe vocês que são amados de Deus. Muito obrigado por terem feito a viagem para cá com a gente. Meninas de Martingá, Angelina, Nans, beijão Juliano lá. E filho de Angelina, Deus está no controle, viu? Irmãs da Penha, Deus abençoe muito vocês. Beijão para o pastor Giovanni, o pastor Júnior, Deus do céu. Jefferson, o pastor Jefferson. Beijão lá no querido Rubens, fala que ele está na minha lista negra, viu? Mas Deus abençoe vocês grandemente. Você que está aqui com a gente hoje. Quem é o seu lado aí, Alex? Rodrigo. Rodrigo e Paloma. Paloma. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês, viu? Tenha vontade entre nós. Irmãos, então amanhã continua a nossa festa, mas hoje tem muita coisa preparada para vocês, né? A gente recebeu bastante visita e os irmãos anfitriões não vieram. Eu falei, Fernando, se eu fosse Deus, ainda bem que eu não sou. Eu fui dar uns 80 hoje. Aniversário da igreja, as pessoas não vêm na igreja, os visitantes vêm, as pessoas não vêm. Ainda bem que eu não sou Deus, né? Deus é mais misericordioso que eu. Mas tem muita coisa preparada para vocês, tem pastel, tem hambúrguer.